Olá, povo de Deus, bem-vindos a mais uma aula. Que bom que você está aqui comigo. Tá gostando das aulas? Deixa aqui no comentário se você está gostando das aulas. Quem não me conhece, meu nome é Maristela Coura e a gente vai dar continuidade hoje a Êxodo 17 ao 31. E já que você está aqui e você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, clica no sininho, dá tempo de assistir as outras aulas. São aulas rápidas e práticas para o seu dia a dia. Eu tô em Êxodo ainda, então vai, corre que dá tempo. Então, Jetro foi até o encontro de Moisés, levou a sua esposa, Zípora, e os seus 2 filhos, o Eliezer e o Gerson, até o deserto ao encontro do pai. Então foram eles, chegaram lá, Moisés abraçou Jetro, abraçou os filhos, sua esposa, levaram eles para dentro da tenda e começou a contar todos os milagres e maravilhas que Deus fez para levar o povo de Israel do Egito. E Jetro ficou muito feliz por isso, deu glória a Deus, que Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, e ele renovou a fé e restituiu toda a fé daquele povo, né, em relação a Deus como o único Deus sobre toda a terra, o Criador do céu e da terra. O Deus é nosso único Deus, não existe outro Deus. Então, Jetro levou a família, Moisés ficou muito feliz por isso, e Jetro percebeu que os homens ficavam desde a manhã até a tarde na porta na tenda, na frente da tenda de Moisés ali falando com ele. E Jetro perguntou, por que esses homens ficam aqui na sua porta da manhã até a tarde todos os dias? E aí Moisés falou para ele, porque eles vêm aqui pegar conselhos. Se tem alguma discordância, alguma dúvida, algum questionamento, eles vêm aqui falar comigo para pedir o direcionamento de Deus. Então ele estava servindo aqueles 600 homens, fora mulheres e crianças, todos os dias. Estava uma carga pesada para Moisés, porque além disso ele precisava fazer as orações dele, precisava falar com Deus, precisava se cuidar, precisava viver. E ficava o dia inteiro pessoas na porta, na tenda dele para falar com ele. E para separar brigas também, porque somos seres humanos, naquela época também tinha isso, muita gente junta, tinha discordância, tinha discórdia, e aí Moisés ficava ali, né, apaziguando o negócio, falando com Deus, falando com eles, aquela coisa. E Jetro falou assim para Moisés, Moisés, isso não é bom para você, você tá sobrecarregado, você precisa ter líderes. E ele começou a primeira liderança, né? Ele falou, você precisa separar um homem para cuidar de multidões, de 1000 homens, outro homem para cuidar de 100, outro homem para cuidar de 10, e assim você ter líderes e supervisores e gerentes tomando conta ali, porque tudo que for de muito grande vem até você, tudo do menor, que for coisa boba, eles se resolvem entre eles mesmos, assim você não fica sobrecarregado. E Moisés amou a ideia de Jetro. Jetro é inteligentíssimo, né? Foi ele que começou isso, de separar e dividir os processos trabalhistas ali na hora do trabalho, dividir as funções, dividir as cargas para não ficar sobrecarregado, porque uma hora ia dar ruim. Moisés era um ser humano, ele ia ficar sobrecarregado e ia dar ruim. Até porque era muita gente para ele tomar conta, muita gente para ele resolver problema, muita gente murmurando, muita gente reclamando, muita brigaiada. Gente, Moisés... É por isso que Deus separou Moisés. Ele sabia que Moisés, um tempo, ia dar conta sozinho. Enfim, e isso agradou Moisés. Moisés adorou a ideia e assim foi feito. E eles estavam acampados de frente ao Monte Sinai. E 3 meses depois, Moisés subiu ao monte. E ali no monte, Moisés subiu e ficou lá durante 40 dias e 40 noites. E lá foi feito os primeiros 10 mandamentos, escrito pelo próprio dedo de Deus nas pedras. E assim fez. E eu vou ler para vocês aqui os 10 mandamentos que está em Êxodo 20. 20 todo. Eu até separei aqui para ler para vocês, ó. O primeiro. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem, escultura, nem alguma semelhança que há acima dos céus, nem embaixo da terra e nem embaixo da água. Não tomarás o nome do Senhor em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do sábado, para santificar, 6 dias trabalharás e farás a tua obra, no 7º dia descansarás. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, honrai teu pai e tua mãe. Não dirás falso testemunho ao teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o gado, nem o jumento, nem nada. Ou seja, para não cobiçar nada, não querer nada do seu próximo, nem a roupa que ele vestir, você tem que cobiçar, desejar aquela roupa. Tá, gente? Quando Deus fala assim, primeiro, não terás outro Deus diante de mim, Deus está sendo claro aqui que a gente não pode adorar outros deuses. Imagem de escultura nenhuma, isso é pecado. E isso até os dias de hoje, porque depois isso foi feito, foi resumido, mais lá na frente eu vou falar para vocês, que agora a gente tem 2 principais mandamentos de Deus, que são amar o seu Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então esse amar a Deus sobre todas as coisas, ele explica que não é para adorar a imagem, não é para colocar um bonequinho e falar que é algum tipo de Deus, adorar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas.
Se você ama muito o seu trabalho e você coloca na balança que você ama muito ele e não vive sem ele, você não tá amando Deus mais do que ele. Então tem muitas pessoas que são tiradas à prova. Olha, você me ama ou você não me ama? Ah, me ama? Então se desfaz da sua empresa e me segue. Será que você seria capaz de fazer isso? Coloque isso na balança. Se você ama muito a Deus, ao ponto de se desfazer de coisas que você é pegado materialmente para servir e seguir a Deus. Então é sobre isso que Deus fala. O problema não é você ser rico, o problema não é você ter condições boas financeiras. O problema é isso ser mais do que o seu amor por Deus. E aí é muito mais fácil um pobre se levantar na vida e ficar rico e tendo Deus desde o começo até o fim da sua vida, do que um rico começar a servir a Deus e se desfazer de tudo. Porque Deus coloca a prova, gente, no nosso coração. Quando Abraão deu Isaac como holocausto para Deus, Deus não queria que matasse Isaac, Deus queria provar o coração de Abraão, para saber se naquele coração habitava Deus, para saber se naquele coração ele amava mais Deus do que qualquer coisa nessa terra, mesmo que seja o filho. Gente, quem é pai e mãe sabe que não existe nada nesse mundo que a gente ame mais que nossos filhos. Isso aí é inegociável, é inegociável. Amor por um filho é inegociável. E Deus sabe disso. E Deus deu o seu único filho para que naquele que não pereça tenha a vida eterna, que é Jesus. Como não amar? Como não servir a esse Senhor que nos ama sobre todas as coisas? Então, gente, voltando aqui. Esse foi escrito os 10 mandamentos. Depois vocês vão em Êxodo 20, degusta cada palavra, cada versículo, para vocês entenderem melhor sobre os 10 mandamentos. Mas quando o Moisés subiu ao monte, primeiro, os 3 primeiros dias, ele chamou os anciãos daquela época, 90 anciões, e ficaram ali com ele, para poder ver o que Deus queria falar com eles. Foram esses 10 mandamentos. E ao terceiro dia Deus apareceu para eles e todos eles viram raios, trovões, buzinas, uma coisa assim sobrenatural que eu não sei se a gente teria condições físicas e emocionais de ver o que eles viram. E eles se apavoraram, eles saíram correndo dali. E falou: Moisés, fala você com Deus, porque a gente tem medo de morrer, porque a gente não tem condições de ver isso. E eles ficaram apavorados e foram embora. E ali Moisés continuou no monte, ficou 40 dias e 40 noites e eles foram embora. E Moisés ele ficou falando com Deus, sendo instruído por Deus, e escreveu nas 2 tábuas de pedra, frente e verso, os 10 mandamentos. E aí Moisés assim desceu do monte, e eu vou contar nos próximos capítulos o que aconteceu depois. Sei que tá ansioso para a próxima aula, calma. Fica aí, já se inscreveu, já clicou no sininho, já mandou pros seus amigos para todo mundo ficar por dentro dessas aulas maravilhosas que a gente tem feito aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês gostem das aulas e fiquem aqui comigo que daqui a pouco tem mais. Que você tenha uma semana abençoada, próspera, abundante, que o favor de Deus venha sobre a sua vida, que todos os seus sonhos sejam realizados com a vontade do Senhor. Tudo que você quiser pedir a Deus, peça, mas peça para Ele. E sempre diz assim: Pai, se for da sua vontade. Porque às vezes o que a gente quer muito, o que é muito bom para nossa vista, não é lá na frente o que vai acontecer de bom pra gente. Deus já sabe e Ele livra a gente. Então, portas abertas é Deus, mas portas fechadas também é Deus. Então, uma ótima semana para vocês. Beijo grande. Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, tchau. Israel.